Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula aqui do nosso curso Saúde Baseada em Evidências. É um prazer estar aqui com vocês, receber todos aqui nessa penúltima aula, né, do nosso curso, que vem trabalhando justamente essa questão da evidência científica de uma maneira geral. Na primeira aula nós falamos alguns aspectos de uma maneira geral em relação a essa questão da saúde baseada em evidências. No segundo dia de aula, que foi ontem, né, nós falamos um pouco da questão epidemiológica, de alguns tipos de estudos, falamos um pouco sobre o que são algumas variáveis, que é justamente uma introdução, né, para a nossa aula de hoje. E na aula de hoje nós vamos comentar um pouco sobre a questão estatística de uma maneira geral. Eu vou falar basicamente sobre dois softwares, que é o SPSS e o HAVEMAN. O SPSS, que já é bastante conhecido aí da área acadêmica, da área de pesquisa científica geral. Não que só exista ele, mas que é um dos principais usados aí nas diversas áreas. Então, o SPSS ele consegue gerar uma série de estatísticas muito usuais. Inclusive, eu particularmente utilizo, apesar de eu utilizar outros softwares também, como o R, o Stata, para outras finalidades, tá? O Minitab, entre outros. Tá? Mas o SPSS ele geralmente dá um bom resultado em relação às principais necessidades, né, em pesquisa, quando a gente considera que a maioria das estatísticas que são realizadas nos artigos científicos é justamente algumas estatísticas descritivas, algumas estatísticas inferenciais, como uma correlação, teste de regressão. Então, todas essas estatísticas elas podem ser realizadas com SPSS. E também vamos falar um pouco sobre o HAVEMAN, né, que é basicamente um software aí que ele ajuda, né, auxilia, que é da colaboração Cochrane, que ele justamente nos auxilia a escrever uma revisão sistemática com meta-análise. A revisão sistemática com meta-análise que ela ganhou uma força, né, muito especial durante esse período de pandemia, porque diante da não situação, né, da grande dificuldade que as pessoas tiveram a acessar alguns locais de saúde para realizar uma pesquisa de campo, realizar entrevista, coleta de dados de uma maneira geral. Então as pessoas se voltaram muito para a pesquisa de dados secundários, para algumas bases de dados, DataSUS, o GBD, e também a realização de revisões de uma maneira geral, revisões de literatura, a integrativa principalmente e a sistemática, tá? E aí dentro da revisão sistemática existe um cálculo, né, que ele é chamado de revisão sistemática e meta-análise. Eu vou já falar sobre o que é que significa isso e como você pode estar elaborando. Antes de tudo, vocês como já viram aí na tela, eu não poderia deixar de compartilhar nessa conquista aí de publicação, né, dessa semana, que caiu justamente na semana do curso, por coincidência. E aí foi uma publicação em um periódico aí muito bom, com qualis, um fator de impacto muito bom, de uma pesquisa, né, um ensaio clínico, que é justamente a vertente que nós vimos fazendo aqui dentro do nosso contexto que nós estávamos falando sobre a questão da evidência científica, da saúde baseada em evidências. E aí essa semana, dia 3, saiu a publicação, aí eu sou o autor principal. É uma publicação, um artigo muito interessante, eu deixei o link aí na descrição, caso vocês queiram ler, acessar. E é um artigo que ele basicamente fala sobre o custo e efetividade do albedo da farinha do maracujá amarelo versus a questão da cúrcuma, que eu acho que vários de vocês conhecem, para o controle glicêmico e lipídico em pessoas com diabetes mellitus. Então, nosso grupo de pesquisa, eu quero aproveitar e agradecer aí aos demais pesquisadores. Nós realizamos essa pesquisa, né, um ensaio clínico randomizado. Usamos aí uma estatística bastante robusta, vocês podem verificar aí, que eu né, particularmente fiz essa estatística, eu fiz, interpretei, e é um novo tipo de estudo, né, que além de incluir a questão do ensaio clínico em si, para ver o que era mais efetivo, se era o albedo do maracujá amarelo ou a cúrcuma enriquecido com piperina, que foi a estratégia que nós usamos nesse artigo.
Além disso, eu verifiquei a questão do custo-efetividade. Ou seja, em relação aos custos que eram desprendidos para elaborar, né, o produto aí em relação ao bedo do maracujá e da cúrcuma com piperina, e quando comparado ao custo usual das pessoas, né, do SUS em relação ao controle glicêmico, o que era que sairia melhor, né, em relação a essas três efetividades. Então a gente comparou basicamente essas duas estratégias e também a questão do tratamento usual que já era realizado pelos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E aí eu não vou dar spoiler, se vocês quiserem ver aí o resultado, deem uma olhada aí no artigo científico na versão completa. Então eu só queria mostrar para vocês, aí tem colaboração também de pesquisadores internacionais. Eu só queria mostrar para vocês que é possível, né? Quando a gente segue uma metodologia, quando nós conhecemos o tipo de estudo que está sendo realizado, quando nós abordamos uma nova estratégia, como é a questão do custo-efetividade, então a publicação ela nada mais é do que uma consequência. Tudo bem? Então é um artigo que ele foi o último artigo, né, por mim publicado recentemente. E aí, como ele caiu justamente agora na semana do nosso curso, eu decidi mostrar para vocês. Tudo bem? Mas vamos lá para a aula de hoje. Aqueles velhos avisos, não esqueçam de assinar nossa frequência, tá? Ela é essencial aí para o recebimento do certificado de vocês. Amanhã teremos nossa última aula. A nossa aula de hoje ela vai até as 8 horas também, assim como a de ontem, tá? Então aproveitem bastante porque hoje nós teremos muitas informações. Apesar de ser um tempo bastante curto, mas eu tento sempre ser o mais objetivo possível e ser o mais com o máximo de informações também que nós pudermos. Tá ok? Então, hoje especificamente nós vamos falar um pouco sobre banco de dados de uma maneira geral. Vou falar sobre o SPSS e o REVMEN, suas aplicações em relação a algumas estatísticas que podem ser realizadas. E aí um dos primeiros aspectos que eu preciso falar com vocês é justamente a criação do banco de dados. Eu já falei isso, inclusive, em um curso que eu ministrei semana passada, que é em relação a como tabular, realizar as estatísticas no Excel, tá? E aí a gente só vai tabular aqui, apesar de que você pode tabular diretamente no programa, como o SPSS, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas como grande parte das pessoas acabam fazendo essa tabulação no Excel, porque é um programa mais acessível, um programa que todas as pessoas normalmente usam, então normalmente as pessoas utilizam esse programa para fazer as suas tabulações. Só que aí tem um modo correto, né, de você realizar essas tabulações para que você consiga usar, né, esse banco de dados no SPSS e em outros softwares também, como o R, né, o RStudio, o Stata e assim por diante. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é justamente como digitar, como tabular esses dados. E aí existem algumas recomendações que são clássicas, né, em relação a isso. Primeira delas, quando nós estamos aqui no Excel, nós temos colunas, como por exemplo essas colunas A, B, C e D. E nós temos linhas, né, a linha 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Normalmente nessa primeira linha nós digitamos os nomes das variáveis. Danilo, o que são variáveis? Assim como nós comentamos ontem, as variáveis são justamente algumas informações que você pode coletar de um grupo de pessoas. Então na área da saúde normalmente nós podemos coletar várias informações, desde aquelas sociodemográficas, como por exemplo a questão da idade, estado civil, renda, nível de instrução, até dados relacionados à saúde, se a pessoa é sedentária ou não, se a pessoa está doente ou não, se a pessoa faz uso de bebida alcoólica, parâmetros bioquímicos, como por exemplo a hemoglobina glicada, entre várias coisas que nós podemos coletar. Então, se nós pudermos, né, fazer um pequeno banco de dados aqui, e aí vocês podem fazer o de vocês, assistir essa aula depois, né, e fazer o banco de dados de vocês para que vocês consigam fazer essas estatísticas de uma maneira mais palpável, vamos colocar assim, de uma maneira mais direta, e que vocês possam estar usando alguns dados que vocês conheçam, né, que vocês tenham propriedade do tema que vocês gostam de trabalhar, etc. Então imagina, eu posso, por exemplo, uma das primeiras coisas, a questão de idade, do sexo, né, que é bastante comum das pessoas coletarem. Vou colocar, por exemplo, aqui uma variável como peso. Vou colocar uma variável
é, sei lá, por exemplo, o estado de saúde. Vou colocar saúde. Tá? Estado de saúde de uma maneira geral. Eu vou deixar essas 4 variáveis, tá? Eu poderia colocar bem mais, mas aí para nível de demonstração vai ficar uma aula muito grande, tá? Mas aqui você vai colocar todas as variáveis, estado civil, todas as informações que tem lá no seu instrumento de dados. E aí é uma recomendação importante quando a gente trabalha nessa questão de saldo baseado em evidências, que desde o seu projeto de pesquisa já é interessante que você tenha em mente para qual finalidade você está elaborando, né, aquele instrumento de coleta de dados, ou qual instrumento, se você já vai selecionar algum validado, você vai selecionar, porque notem, dependendo do tipo de instrumento que você vai selecionar e, consequentemente, como aquelas informações vão ser tabuladas, isso vai influenciar diretamente em quais estatísticas serão possíveis você realizar. Então, muitas vezes você se propõe sei lá, a determinar o risco de adoecimento de uma determinada população. Mas aí o seu instrumento de coleta de dados ele não foi elaborado ou ele não foi direcionado para, né, essa questão de determinação de risco. Então, por isso que essa ideia, né, de método e já de metodologia, de projeto de pesquisa, como, né, e de que forma você vai direcionar esse seu instrumento de coleta de dados, é um item muito importante porque ele pode influenciar diretamente nos seus resultados. Então aqui, por exemplo, em relação à idade, eu posso colocar aqui algumas idades aleatórias. Por exemplo, a primeira pessoa ela tem 25 anos. E aí, em relação ao sexo, por exemplo, aqui várias pessoas elas podem digitar assim: essa daqui ela tem um sexo feminino. E aí o peso dela é, sei lá, 80 quilos. E o estado de saúde, vamos imaginar uma situação hipotética, um estado de saúde de 0 a 10. Então, o estado de saúde dela seria, sei lá, 9. Tá? Então, vou colocar um 9 aqui. Só que aqui tem um detalhe, né? Quando você coloca nomes em relação a essas variáveis que são qualitativas, que elas podem ser ordinais, nominais, como nós vimos ontem, quando você coloca nomes, isso daí limita um pouco a como você poderá trabalhar com esse dado lá no programa, né? Hoje, no caso, no SPSS, mas também em outros programas. É claro que as versões mais atualizadas dos softwares, como por exemplo o SPSS, se você colocar lá o nome feminino, ele vai reconhecer e você vai conseguir tabular isso daí e vai conseguir fazer uma estatística. Mas aí você vai fazer uma estatística, por exemplo, somente uma estatística descritiva, ou seja, contabilizar frequências, porcentagens em relação àquela determinada característica. Mas aí quando você, por exemplo, for fazer algum outro tipo de teste, às vezes alguma estatística inferencial, aí pode não dar certo, tudo bem, porque ele vai reconhecer que ali é uma sequência de caracteres, e aí mesmo quando você vai acrescentar, né, aquela variável em relação lá àquela sequência de caracteres, o programa ele não vai reconhecer. Então ele vai dizer que ali é uma sequência de caracteres e ele não vai conseguir fazer aquela estatística. No máximo você vai conseguir fazer uma estatística descritiva, né, em relação a quantidades, em relação a porcentagens, mas uma estatística inferencial não. Então isso daí limita um pouco para você. Danilo, o que é que eu devo fazer nesse caso? Então nesse caso a melhor estratégia seria você, por exemplo, no lugar de você colocar o nome, você colocar códigos. Então suponhamos que feminino vai ser 1 e masculino 2. Então no lugar de eu colocar feminino eu coloco 1. Então isso serviria para outras variáveis. Imagine que você está vendo aí a questão do estado civil. Então solteiro, viúvo, casado, separado. Então você acrescentaria números para cada um, né? Então 1 solteiro, 2 casado, 3 viúvo, 4 separado, por exemplo. Em relação à escolaridade, então ensino fundamental 1, ensino médio 2, ensino superior 3, pós-graduação 4. Então você teria como dividir isso daí segundo essas legendas, tudo bem? Eu vou colocar aqui algumas informações aleatórias, tá? Em relação à idade, sexo. Vou preencher alguns sexos já aqui de maneira aleatória. Eu vou colocar poucos, tá? Só os que couber aqui na tela, que dá para vocês verem, para não ficar muitos dados também. Vou colocar aqui algumas idades, também bastante heterogêneas. Isso é uma questão estatística muito
muito importante de discutir. (25 anos, 44, 48, 56 anos. Esse não. Beleza, em relação ao peso, eu vou colocar alguns pesos aqui, né, também aleatoriamente. E note, pessoal, que, claro, eu estou colocando aqui algumas coisas, basicamente para nós termos com o que trabalhar, né, algumas estatísticas que nós podemos mexer aqui e, consequentemente, fazer um processo bacana. Aqui eu vou colocar o estado de saúde, tá? Então, colocar um... Eu vou tendenciar os resultados aí, eu acho que já tá até dando para notar como é que eu tô tendenciando esses dados. Beleza, tá, pessoal? Eu coloquei aqui alguns dados, tá, aleatórios. Essas vão ser as 4 variáveis, né, que nós vamos trabalhar, e pode ser mais variáveis, né, da sua pesquisa, etc. Que nós colocamos o sexo, 1 para masculino e 2 para feminino. A questão do estado de saúde aqui na escala de 0 a 10, tá? Eu coloquei aqui uma tendência só para a gente ver como é que se comportaria em algumas estatísticas lá na SPSS e em relação à idade, tudo bem? Então eu vou salvar aqui, né, esse banco de dados. Vou colocar aqui só banco 1, tá? Só tenho ele mesmo aqui, só para a gente reconhecer. É claro que já aqui no Excel, né, e aí vai uma questão importante, aqui no Excel tem como realizar várias estatísticas que as pessoas realizam em outros programas, né? Às vezes até compram um programa para realizar a estatística, sendo que o Excel você tem como realizar esses mesmos cálculos de maneira inclusive online. Mas o Excel ele realiza, por exemplo, cálculos de correlação, ele realiza estatística descritiva. Se você instalar alguns suplementos, né, alguns pacotes a mais aqui dentro do Excel, ele consegue realizar inclusive algumas estatísticas um pouco mais robustas, elaborar alguns gráficos, né, então várias coisas. É claro que hoje a gente vai trabalhar aqui com SPSS, porque é a vertente a qual nós propomos, né, a aula de hoje. E falando já do RevMan, tá? Ele é um programa também que hoje nós vamos trabalhar como fazer a meta-análise, né? Gerar aquele famoso forest plot. Também vamos aprender a interpretar ele dentro da vertente da revisão sistemática e meta-análise que poucas pessoas ensinam. Então, assim, em relação a essa questão do banco de dados, até do RevMan eu teria como fazer um banco de dados aqui e transferir para lá. Mas aí vocês vão ver que é muito mais fácil eu extrair as informações e digitar diretamente lá no RevMan, tá? É muito mais fácil do que criar em outro formato e depois exportar e etc. Então vamos imaginar esse banco de dados aqui. Da mesma forma que eu criei esse banco de dados, e aí já passando lá para o SPSS, não sei se vocês baixaram, instalaram, aqui eu estou com uma das últimas versões do SPSS, que é a versão 26, tá, do SPSS. E aí o SPSS ele tem essa versão, essa visualização gráfica, né, que é uma coisa bastante interessante. E que, por que é que, por exemplo, hoje eu estou falando do SPSS e não de outros softwares? Porque principalmente para quem está começando a realizar a questão estatística, a estudar essa parte de epidemiologia, bioestatística, saldo baseado em evidências, quando você vai realizar essas mesmas estatísticas em outros softwares, como por exemplo um R, né, um RStudio, um Stata, vocês vão verificar que para a realização dessas estatísticas, no R, por exemplo, a estatística mais simples você vai ter que digitar lá uma linha de comando. Né? O que é que significa isso? Você basicamente vai digitar uma fórmula, alguns comandos, né, basicamente, que são chamados de scripts lá no R. Então você vai digitar lá um script, que ele basicamente é um comando para fazer um gráfico, para elaborar uma tabela, alguns dados, uma estatística nem que básica. Então é por meio de um comando.
E aí, um programa como, por exemplo, o SPSS, ele tem uma interface gráfica muito importante. Danilo, o que é que significa essa interface gráfica? Vocês estão vendo que aqui eu tenho como clicar, né? Ele tem vários menus aqui interessantes. É claro que em uma aula como essa, né, pessoal, assim, rápida, aqui em um curso de curta duração, nós não temos como passar por todas essas opções. Então eu vou dar um norte, né? E aí para quem quiser se aprofundar, vocês podem estar realizando essas estatísticas aí posteriormente, se aprofundando, inclusive na nossa plataforma, tá? No cienciascomplicada.com, nós temos cursos, inclusive direcionados exclusivamente para o SPSS. Nós temos cursos de estatística de uma maneira geral, que eu abordo o SPSS, o R, o Stata, o GraphPad Prisma, né, entre outros softwares aí, o Minitab, que são bastante usados aí na área de estatística. Então, assim, é uma das vantagens do SPSS porque ele tem essa interface gráfica. E aí, da mesma maneira, vocês estão vendo que, assim, visualmente ele parece bastante com Excel, né, essa primeira tela aqui. E aí, a ideia desses programas, quando ele serve basicamente para você realizar estatísticas, digitar um banco de dados, fazer alguns cálculos, alguns cruzamentos, é que ele tenha justamente essa interface para que você consiga trabalhar com ela de uma maneira efetiva. Então, assim, diante dessa interface, da mesma forma que eu construí lá aquele banco de dados no Excel, teria como eu ter construído aqui no SPSS diretamente. Como assim, Danilo? Aqui embaixo, eu não sei se está dando para visualizar, mas tem assim, visualização de dados, que é essa primeira aba aqui, e nós temos visualização de variável, né? E eu clicando nela, aparece essa outra vertente, em que nós temos, né, como digitar o nome aí das variáveis. Então aqui eu tenho como digitar a mesma coisa que eu digitei lá, por exemplo, idade, eu tenho como digitar o sexo, né? Agora eu tomo muito cuidado, se eu for colocar aqui, por exemplo, estado de saúde, como eu estou colocando espaço, quando eu der o Enter, ele vai dizer assim, ó, nome da variável contém um caractere inválido. Por quê? Quando eu vou digitar alguma coisa aqui que ela tem espaço, aí você tem que digitar com underline. Então, estado de saúde, né? Vocês estão notando que eu estou colocando o underline, que é aquela barrazinha, né, para baixo lá que normalmente a gente digita. Então aí ele aceita, tá? Mas eu posso colocar, como eu já sei qual é a variável, eu poderia colocar, sei lá, o peso que eu coloquei lá, e eu poderia colocar assim, só saúde, né, para evitar de eu colocar aquilo underline. Mas aí depois, isso é só um detalhe, depois ele vai gerar gráficos e tabelas, que consequentemente você tem como editar isso daí no Word e fazer o que você quer. Quando eu digito o nome dessas variáveis, se eu vier aqui em visualização de dados, automaticamente ele já veio para cá, ó, idade, sexo, peso e saúde. Note que algumas outras informações tem aqui, como por exemplo o tipo, né, de informação que você está digitando. Se a gente clicar aqui nesses três pontinhos, ele vai aparecer o tipo de variável. Ela é numérica, é uma variável que tem vírgula, ponto, é uma notação científica, é uma data, é dólar, é uma moeda, é uma sequência de caracteres. Então nesse caso o nosso é numérico, tá? Normalmente quando você digita o nome, aí ele já faz esse reconhecimento, né, mais ou menos. De uma maneira geral, ele já coloca como numérico, tá? Mas aí depois, se for uma sequência de caracteres, você pode mudar aqui. Mas aí normalmente a gente trabalha com numérico mesmo. A largura, que é a quantidade de caracteres que vão caber ali, basicamente naquela variável. Então aqui está dizendo que vão caber 8, né? Então 8 caracteres ali na minha digitação. Decimais, se você for trabalhar, por exemplo, com alguma variável que ela tenha decimais. Então aqui você está dizendo que você vai aceitar até 2 decimais. Questão de valores, que eu vou já falar para vocês. Omisso, né, que é basicamente quando tem alguns valores. Às vezes você tem um banco de dados muito grande e aí faltam algumas informações. Às vezes as pessoas não responderam, às vezes você não conseguiu coletar aquelas informações de um determinado grupo de pessoas. Então tem como a gente trabalhar com isso aqui no SPSS. Colunas, né? Aqui só basicamente questão de formatação. Alinhamento, isso daqui não vai influenciar muito, se é esquerda, direita ou centro. A medida, né? Isso daqui é importante porque e ela vai recair justamente sobre aqueles conceitos que nós falamos um pouco ontem, né? Que a medida ela pode ser escalar, ela pode ser ordinal, primeiro, segundo, terceiro, ensino fundamental, médio, superior, né? Tudo que indica ordem, né? Então escalar ela indica um número, a ordinal ela indica uma ordem, e o nominal é quando ela nem é numérica, né? Como por exemplo o sexo,
e ela não pressupõe ordem. Por exemplo, o estado civil pode ser solteiro, viúvo, separado, casado, e aí não vai importar a ordem, né? Se é viúvo, se é separado, isso daí não vai importar. Então é variável nominal. E aí quando importar é uma variável ordinal. E aí o papel aqui de entrada, resposta, tá? Isso daqui ele envolve alguns conceitos, que aí quem quiser tem algumas outras aulas aqui no nosso canal, gratuitas inclusive, que vocês podem estar acessando, tudo bem? Então aqui eu tenho como escolher o tipo de variável. Mas da mesma forma que eu estou digitando aqui, né, eu já digitei lá no Excel, então eu vou importar aquele banco de dados. Então eu vou apagar aqui essas variáveis e eu vou importar aquele banco que eu já criei. Então eu venho aqui em arquivo, importar dados, Excel. E aqui o banco 1, que é o que nós salvamos agora. Basicamente, quando você faz essa importação, ele já deixa marcado essas opções, né? Ó, ler nomes de variáveis a partir da primeira linha de dados, porcentagem dos valores, né, que determina o tipo de dados, ignorar linhas e colunas ocultas. Então isso daí ele já deixa pré-determinado. E aí você pode inclusive ter mais de um banco de dados no mesmo arquivo, né? Várias planilhas. E aí aqui tem como você escolher o tipo de planilha que você vai trabalhar. Tranquilo? Então aqui a gente só tem essa planilha. Eu vou abrir ela aqui, que é justamente a que nós digitamos agora há pouco. Note que tem poucas informações e note também que ele já classificou as variáveis aqui, né? Ó. Então, por exemplo, a idade, ela é escalar, ela vai ser um número? Sim, ela vai ser um número, então tá certo. O sexo, ela é nominal, então ela não é ordinal, porque o sexo masculino e feminino, isso daí não pressupõe ordem. E aí ela é nominal porque vai ter nomes, né? Então sexo, masculino e feminino, que nós vamos já configurar isso. A questão de peso, que também é escalar, e estado de saúde, que eu vou deixar escalar, tá? Ele está aqui nominal, mas o estado de saúde eu vou deixar escalar, porque eu não vou colocar, não vou categorizar, né, aqueles números, eu vou somente dizer que é um estado de saúde classificado de 0 a 10, e isso basta, tudo bem? Então aqui nós temos os dados, tá? Eu vou inclusive salvar, vou clicar aqui nesse disquetezinho, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho também, beleza? Então a partir daqui eu tenho como começar a trabalhar com esses dados aqui no SPSS, tá? Existem algumas condições interessantes. Por exemplo, se nós voltarmos aqui para a visualização de variável, nós temos aqui 4 variáveis, né, em relação à idade, sexo, peso e estado de saúde. Então elas são variáveis, a idade, então ela é o número lá, não tem o que eu dizer. O peso é só um número lá, porque é em quilogramas, né? O estado de saúde, aqui você tem como adicionar um rótulo, dizendo que aqui a idade vai ser, sei lá, em anos, a idade em anos. O sexo, o peso em quilogramas, né? E o estado de saúde, que é basicamente, sei lá, de 0 a 10. Então tem como você fazer isso. Porque aí quando você, inclusive você fizer, né, essa análise, você tem como verificar aí os rótulos, né? O que é que eles significam e etc. Então assim, só que uma coisa que é interessante em relação ao sexo, né? Porque eu só disse lá na nossa planilha que o 1 era feminino e o 2 é masculino. Só que o SPSS ele ainda não sabe disso. Você tem que contar isso para o SPSS para que ele entenda que 1 é feminino e 2 é masculino. Como é que você vai fazer isso? Então nós vemos aqui em visualização de variável. E aqui em sexo tem uma parte aqui que tem o nome valores. E aí quando você clica, aí tem os 3 pontinhos. E aí quando você clicar nele, vai aparecer assim, o valor e o rótulo, né? Basicamente o que ele significa. Então valores aqui, por exemplo, o valor 1, eu disse lá que 1 vai ser feminino. Danilo, importa? Eu poderia ter colocado 0 e 1, 0 e 10, 0 e qualquer número? Sim, poderia colocar. Você só tem que saber o que é que aquele significa. Posso inverter? Pode 1 ser masculino e 2 feminino? Pode. Desde que você fique bem claro aqui, né, nessa questão de você informar para o programa o que é que aquilo significa. Nesse caso eu vou dizer que 1 é feminino, então eu vou clicar aqui em incluir, e o 2 é masculino. E o 2 é masculino, vou clicar aqui em incluir e dar OK. E aí agora ele já sabe que 1 é masculino e 2 é feminino. Note que nada mudou aqui. Mas se eu clicar, por exemplo, aqui, que é para inverter a questão dos números e o que é que ele significa, basicamente, né, da questão dos rótulos de valor. Então aqui ele já sabe que 1 é masculino, 2 é feminino, e eu tenho como inclusive mudar isso daqui, né, escolher, dizendo, não, agora esse daqui é masculino e esse daqui é feminino, tá? Então inclusive como fazer isso.
mas geralmente a gente deixa nessa visualização. Mas depois que você fizer, às vezes porque quando é um banco de dados muito grande, eu posso ter digitado alguma coisa errada, por exemplo, um 3 aqui. E aí eu nem vejo quando o banco de dados é muito grande. É claro que aqui é pequeno, né? E aí temos como fazer essa visualização de uma maneira muito clara. Mas, por exemplo, se fosse um banco de dados grande, você poderia clicar aqui e ver que tem um 3 ali que ele não foi codificado. Então, esse 3 ali ele está esquisito. Ó, se eu colocar um 2 aqui, automaticamente ele sabe que é masculino. Danilo, e se fosse assim um banco de dados com 1000 pessoas? Eu teria que sair rolando a barrinha lá para ver? Aí uma estratégia que eu particularmente utilizo, e aí já falando um pouco aqui das estatísticas descritivas que podem ser realizadas aqui dentro do SPSS, você pode vir aqui e analisar, analisar dentro do menu. Aqui nós temos vários menus, né? Ó, de arquivo, em que basicamente você vai importar dados, vai salvar, de editar para copiar e colar, eliminar, inserir nova variável, inserir casos, o modo como você vai visualizar esses dados, a questão de dividir o seu arquivo, né? Uma das principais funções aqui desse dados, dividir, né, o arquivo, né, e selecionar casos, que é uma das mais utilizadas. Vou já fazer um exemplo para vocês. A questão de transformação da variável, que é basicamente transformar a variável em outra que seja mais adequada para a sua análise. Em analisar, que basicamente aqui em analisar tem todas as estatísticas. Então nós temos desde uma estatística descritiva, frequência, estatística descritiva, até estatísticas mais inferenciais, né? Aqui temos também a questão de comparação de médias, o famoso teste T, né, que ele é muito falado, ANOVA. Nós temos teste de correlação, teste de regressão, isso citando assim as mais usuais, né? Testes não paramétricos, né? A questão do Q quadrado, que ele é muito utilizado, entre várias outras coisas, tá? Que nós poderíamos falar aqui. É claro que não vai dar tempo de falar hoje na aula, mas são estatísticas que eu acho que vocês já viram falar e vocês podem explorar um pouco mais, tudo bem? E aí uma estratégia, por exemplo, que eu uso, imagine que aqui tem alguma informação errada, eu digitei um 3 ali, estava digitando o banco de dados com pressa, e aí isso é uma recomendação, inclusive, né, dessa questão da saúde baseada em evidências. Quando se vai construir um banco de dados para analisar, o ideal é que haja dupla ou tripla digitação, tá? Em vários casos. Por quê? E o que é que significa isso? Basicamente, a dupla ou tripla digitação é quando duas ou mais pessoas digitam aqueles dados, né? aquele mesmo banco de dados, tá? E aí, quando isso acontece, quando as pessoas terminam de digitar todos aqueles dados, aí você compara para ver se não houve divergências, tá? E aí isso assegura que aqueles dados eles foram digitados de uma maneira correta, tudo bem? Então uma estratégia que eu uso, imagine que fosse vários dados aí, você quer saber se eles foram digitados corretamente. Então eu venho aqui analisar a estatística descritiva em frequência, então é uma coisa bem simples. E aí quando você clica aqui, tem todas as variáveis que você possa analisar, tudo bem? Aqui eu vou colocar em relação ao sexo, né, que é o que nós queremos analisar. Vou simplesmente colocar ela para cá, ó. Então seleciono ela, clico aqui na setinha dizendo que essa é a variável que eu quero analisar e clico em OK. Note que na estatística que ele trouxe a porcentagem, né, a frequência de cada um. Então ele diz que tem 8 mulheres, 5 homens e tem um 3. Então esse um 3, você sabe que o 3 aí, ele não significa nada, né? Ele basicamente foi um erro de digitação. E aí depois você pode até procurar, né, pelo mecanismo aqui de editar, localizar. Então você quer localizar alguma célula, alguma coisa que foi digitada errado, você tem como localizar aqui rapidamente, né? E então você vê que aí está alguma coisa errada, então você vai lá e corrige. Então vamos fazer essa correção aqui. Então de 3 eu vou mudar para 1. E aí quando eu realizar aqui, ó, analisar estatística descritiva, frequências em relação ao sexo, né, que já está lá, e aí ele saiu uma estatística bacana aí agora. Então eu tenho aqui, em relação ao sexo feminino, eu tenho 9, masculino 5, total de 14 pessoas, e aqui ele traz o total, né, 100%, 64,3 feminino e 35,7 masculino. Essa porcentagem válida e porcentagem acumulativa, ela é especialmente válida quando você tem casos omissos, né, muitas células em branco, e aí ele faz essa contabilização também para você ter uma ideia de uma maneira geral, que não é o nosso caso aqui. Muito bem, então diante desse banco de dados, você tem como realizar diversas estratégias aí, antes mesmo
de realizar a sua estatística em si, tá? Então, por exemplo, em relação à idade, suponhamos que você vai realizar uma estatística descritiva em relação à idade. Então, estatística descritiva, eu tenho que vir aqui analisar estatística descritiva e descritiva. E aí, suponhamos que eu vou analisar a idade, né? Então, eu clico aqui, clico simplesmente em OK. Ele traz algumas estatísticas bacanas aqui pra gente, né? O mínimo, então eu sei que a menor idade é 19 anos, o máximo 98 anos, a média de idade, que é 50 anos, e o desvio padrão, que é de 23,9 anos. Ele já traz uma estatística legal para você. Danilo, mas só são essas estatísticas? Um programa só tem como retirar essas estatísticas? Não, ó. Nós vamos aqui analisar estatística descritiva frequências. Vou colocar aqui a idade, ó, no lugar do sexo, vou colocar a idade. E aqui em estatísticas eu tenho como pedir, por exemplo, os quartis, eu tenho como pedir a média, a mediana, a moda também, mas não tem muita aplicação. Desvio padrão, a variância, a simetria e curtose. Então tem como pedir tudo isso em relação à idade. Eu tenho até como gerar um gráfico, tá? Mas nesse caso não ficaria muito bacana, a não ser que fosse um histograma, mas aí às vezes não ficaria muito bacana. Né? Vamos ver como é que ele ficaria aqui, ó. Vou clicar em continuar e OK. E aí note que o gráfico aqui, ó, ele apresentou a média de 50, o desvio padrão de 23,9, que é aquele que a gente já tinha visto, e o N, né, que é 14. Então ele elaborou um histograma, né, colocou a curva normal aí para ver como é que estão se comportando esses dados. Então isso ele vem lá da probabilidade, né, envolve um pouco de probabilidade daquele conceito de curva de Gauss, né, que a gente pode discutir isso em outro momento. Mas note que ele trouxe aqui umas estatísticas bacanas, né? A questão de média, mediana, desvio padrão, variância, simetria. E o conhecimento disso daqui já é uma questão muito importante, porque às vezes a própria média, por exemplo, às vezes as pessoas acham que estatística descritiva é algo muito simples, mas quando você vai, inclusive, descrever a média de um conjunto de dados, a média você só pode descrever se aqueles dados eles forem simétricos, então se eles forem mais homogêneos, mais parecidos. Quando os dados são muito heterogêneos, são muito diferentes, ou os dados são muito assimétricos, né, que nós usamos esse termo dentro da estatística, então quando os dados são muito assimétricos, nós pretendemos considerar mais a questão da mediana, tá, em relação à média. Isso, por exemplo, é uma das estratégias que leva a você representar um conjunto de dados como esse através de um box plot, né, que é aquele gráfico de caixas. Então essas idades aqui eu poderia representar por um box plot. Eu venho aqui em gráficos, construtor de gráfico, né, que eu dou um OK. E aqui eu tenho o box plot, né, eu quero um box plot simples. E aí eu quero representar aqui, por exemplo, a idade mesmo. Aí eu venho aqui, dou um OK. E aqui ele representa também, né? Se eu clicar aqui duas vezes, eu tenho inclusive como mostrar alguns rótulos. Aí eu tenho como fazer várias configurações, tá? Em relação a essa questão de idade, ver o que é que elas representam, tá? Mudar a cor, caso eu queira, né? Se eu quiser. E aí eu tenho como fazer aí várias cor do preenchimento, eu tenho como mudar aí essa questão dessa coloração, não que sejam deixar em preto e branco, né, que é o que normalmente as pessoas mais utilizam. Tem como fazer uma série aí de configurações. Mas note que ele é um gráfico interessante, né, porque aqui ele vai mostrar a maior idade, nós vimos lá que era 98 anos, a menor idade 19 anos, o primeiro quartil, né, que era o Q1, que corresponde basicamente a 25% daquela amostra, o terceiro quartil, que ele corresponde em média a 75%, e aqui a mediana, tá? A mediana que ela deu lá 51, não foi isso? Você pode colocar inclusive os rótulos de dados aqui para eles aparecerem. E aí quando você faz isso, né, você tem um gráfico para representar todas aquelas coisas. E aí você pode fazer isso, né, subdividindo para grupos. E aí já vai uma dica aqui dessa parte de dados. Ó. Se eu vim aqui, dados, selecionar casos, imagine que dados, dividir arquivo. Imagine que eu quero analisar, né, fazer essas estatísticas, mas sempre organizando por grupos, sempre separando masculino e feminino. E aí você poderia, quando a gente fala de estudos clínicos de uma maneira geral,
um estudo de coorte, um estudo de caso controle, um ensaio clínico. Então você poderia estar fazendo esse mesmo processo para dividir, por exemplo, intervenção em controle, né, grupo A ou B, entre outras estratégias que você poderia fazer. Vou colocar aqui em relação ao sexo, tá? Vou pedir para ele organizar por grupos em relação ao sexo. Aqui, ok. Assim, parece que não aconteceu nada, mas ele disse aqui que dividiu o arquivo, né? Separou pelo sexo. Então, quando a gente faz uma estatística agora, ó, se eu for fazer uma estatística de outra coisa, imagine que eu vou analisar, porque eu não coloquei outra variável categórica aqui, mas imagine que eu vou fazer uma estatística descritiva em relação ao peso. Então eu tenho como fazer essa divisão. De eu clicar aqui em OK, aí vocês vão notar que agora ele fez uma divisão, né, entre o sexo feminino e masculino. E aqui você tem como separar, né, que a questão do peso mínimo para o sexo feminino foi de 56 quilos, já para o masculino foi de 52, e o máximo no sexo feminino foi 230 quilos, e o máximo no masculino foi 270 quilos. E aí ele mostra a média, né, e o desvio padrão. É claro que antes de realizar isso, era interessante realizar um teste de normalidade, mas aí a gente precisava de estudar alguns outros conceitos prévios. Mas é uma perspectiva interessante, porque às vezes quando você vai realizar a análise dos seus dados, e às vezes é um estudo de caso controle, é um ensaio clínico, então às vezes é necessário, tá, fazer essa divisão, tudo bem? Eu vou retirar essa divisão agora, só fiz isso para demonstrar mesmo para vocês. Não, colocar aqui não criar grupos, ok. Ele diz que essa divisão tá off agora. Tranquilo? Outras coisas que eu poderia fazer seria o seguinte. Então imagine que... Ah, Danilo, mas eu não quero a idade assim, né? Eu quero a idade agora. Eu quero categorizar essas idades. Eu quero que as pessoas de... Você pode analisar... Vamos analisar primeiro, fazer uma estatística descritiva aqui, ó, em relação às idades, para a gente fazer uma visualização prévia. Eu vou colocar aqui e ok. Então note que o mínimo é 19 e o máximo é 98 anos. Então eu posso fazer uma estatística e dizer assim, Danilo, agora eu quero fazer assim. Eu quero dividir as pessoas que têm de 19 a 30 anos, de 31 a 50 anos e acima de 50 anos. Eu tenho como fazer isso? Tem. Então, para fazer isso, por exemplo, você poderia fazer de maneira braçal. Então, por exemplo, eu poderia dizer que a idade... Então, quem tem de 19 a 30 anos seria 1, quem tem de 31 a 50 anos é 2, e quem tem de mais de 51 anos é 3. Então, eu poderia querer dividir assim, ou outra estratégia que você julgasse ser importante. Poderia fazer isso aqui de maneira braçal, dizer que de 19 a 30 anos, né, 1, então colocar aqui 1, mais de 51 anos não é 3, então eu colocaria aqui 3. Só que... imagine que seu banco de dados ele já foi digitado, e imagine que seu banco de dados ele tem 1.500 pessoas, ou ele tem 500 pessoas. Se você for realizar isso daí de maneira braçal, você vai demorar muito, tá? E aí para isso que existem algumas funções, tá, dentro dos diferentes softwares que ele chama de transformação de variável. E aí você pode me perguntar assim, Danilo, mas não seria, se eu quisesse assim esses dados, não seria interessante eu já ter colocado lá no instrumento, né, com a idade da pessoa, e só para ela marcar que tem de 19 a 30 anos e etc. Poderia, mas aí quando você colocar a idade, você tem muito mais possibilidades, né, de trabalhar em relação a essa questão estatística. Então note que para eu fazer essa transformação, eu venho aqui em transformar, e aí aqui tem duas opções interessantes, que é recordificar nas mesmas variáveis, que ele basicamente vai fazer uma substituição. Eu particularmente não gosto, eu gosto de recodificar em variáveis diferentes, que ele cria como se fosse uma nova variável, e aí eu mantenho essa variável aqui do meu banco de dados, tudo bem? Então eu vou recodificar em variáveis diferentes, e ele pergunta, o que é que você quer recodificar? Então eu quero recodificar aqui no caso a idade, coloco ela aqui, e o nome vai ser idade, vou colocar idade class, de classificação, tá? Idade class, tudo bem? Vou aqui em alterar, e aqui, aliás, vou colocar assim, só idade 2, esqueci daquela velha recomendação, da questão do espaço. Idade 2, tá? A questão de alterar. E aqui valores novos e valores antigos, né? Posso clicar aqui, e aqui é onde vai ocorrer a mágica. Então eu posso dizer assim, que as pessoas, eu posso vir aqui em amplitude,
né? E aí tem outras opções, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar a amplitude. O intervalo mais baixo, né? Então do valor mais baixo até o valor, então vou chamar ele de alguma coisa. O intervalo até o valor mais alto, então aquele valor eu vou chamar de outro, e todos os valores chamar de outra categoria. Mas aí você pode fazer por meio de amplitude. Então vou dizer que 19, os números que tiver de 19 a 30 aqui, agora eu vou chamar de 1. Então vou incluir aqui. Os que tem de 31 a 50, agora eu vou chamar de 2. E eu posso dizer que todos os outros valores eu vou chamar de 3. Tudo bem? Ele vai, quando eu clicar aqui em continuar em OK, né? Ele vai criar uma outra coluna aqui, ó, idade 2, e ele basicamente recodificou. Então nota que ele recodificou certo, ó, 1 de 25 de 19 a 30 anos, o 3, né, que é mais de 51 anos, ó. Pode notar que todo mundo que tem mais de 50 aqui ele colocou. O 2 aqui, ó, que era de 31 a 50 anos, né? Então ele fez tudo direitinho aí. Só que agora eu tenho que informar para o SPSS que eu fiz, né, essa alteração. Então como é que seria? Eu posso colocar aqui, ó, nessa nova variável em relação à idade, né, aqui em valores, e eu dizer o que eu defini, né? Que 1 ele corresponde de 19 a 30 anos, não foi isso? Que o 2 é de 31 a 50 anos de idade, e que o 3 é maior do que 50 anos. Tranquilo? Mais de 50 anos. Beleza? Quando eu clicar aqui em OK e eu voltar, ou se eu fizer aquela mesma estratégia, então eu tenho aqui os valores, né, das idades. E aí eu tenho como realizar aquela mesma estatística, né, de frequências, só que agora ela vai sair numa formatação diferente. Ó. Se eu analisar essa daqui, agora ele vai me dizer, né, ele ainda está marcado lá para gerar esse gráfico, que nesse caso não é adequado, porque agora eu não tenho valores, né, eu tenho valores aí categóricos, então ele não seria adequado esse gráfico aqui, eu vou até excluir ele. Eu vou excluir esse daqui também, porque a gente não precisa agora, né, e essas informações aqui. Então note que aqui ele colocou a questão da idade, né, de 19 a 30 anos eu tenho 5 pessoas, de 31 a 50 anos eu tenho 2 e mais de 50 anos eu tenho 7, contabilizando aí 14 pessoas. E aí a porcentagem de cada uma. Isso daqui você pode copiar, né, e colar diretamente no seu trabalho lá no Word. É claro que você vai precisar fazer uma formatação, mudar a cor, né, porque ele não vem conforme as normas, né, que normalmente nós trabalhamos, normas de ABNT, por exemplo. Então aqui só uma demonstração dessas coisas, né, e aí outras estatísticas você poderia realizar em relação à regressão e etc. Por exemplo, se nós fizermos um teste de correlação, o que é um teste de correlação? Principalmente quando a gente fala de correlação de Pearson. Um teste de correlação é basicamente para você verificar a relação entre duas variáveis, né? Então posso vir aqui analisar, correlacionar e fazer uma correlação bivariada. Danilo, você quer fazer uma correlação bivariada com o quê? É claro que há uma série de pré-requisitos, né, para essas estatísticas. Quaisquer uma dessas estatísticas, ela tem uma série de pré-requisitos. Então, assim, eu estou falando com vocês aqui de uma maneira geral, porque a gente tem pouco tempo, né? Eu estou notando aqui pelo meu relógio que eu já passei mais tempo do que devia falando aqui dessa questão de banco de dados. E eu ainda queria falar com vocês hoje a questão da meta-análise, tudo bem? Mas aí, por exemplo, lá na nossa plataforma, no nosso curso, tem toda uma teoria, todo um módulo, por exemplo, para falar só sobre estatística descritiva. É todo um módulo só para falar sobre correlações bivariadas. Então, assim, existe toda uma teoria, toda a prática, toda uma série de pré-requisitos para você realizar essas estatísticas. Como, por exemplo, a correlação, você precisa que esses dados eles estejam em formato linear, né? Eles estejam uma certa linearidade. Eu tentei digitar ali aqueles dados já com uma certa linearidade, né? Fazendo uma certa tendência, vamos colocar assim, que é um exemplo hipotético. Mas, por exemplo, eu posso querer relacionar a questão do peso e o estado de saúde da pessoa. Então eu vou relacionar essas duas variáveis. Vou colocar elas aqui e vou dizer que vou fazer uma correlação de peso, tá? E aí quando eu clicar aqui em OK, ele vai me dar um resultado aqui, ó. Nota que ele me dá isso daqui é da estatística antiga, então eu vou apagar. E aqui ele me dá um resultado de correlação. Note que ele fez uma correlação entre o peso, né, e a questão do estado de saúde, né? Aqui ele colocou de 0 a 10, porque foi aquele rótulo que eu inseri lá. Mas se eu apagar,
Vou apagar aqui para a gente visualizar mais adequadamente lá os resultados. Ó. Vem aqui em correlacionar, bivariada, peso. Então aqui ele fez uma correlação entre peso e estado de saúde, tudo bem? E aí, note que o resultado da correlação de Pearson, o que é a correlação de Pearson, Danilo? Basicamente é uma relação entre duas variáveis, e aí você vai verificar que o resultado de um teste de correlação de Pearson, que a gente chama de Rho de Pearson, ou R de Pearson, é um valor que ele vai variar de -1 a +1, sendo +1 uma correlação positiva perfeita entre aquelas variáveis, e aí quando ele é positivo, quando esse valor da correlação é positivo, isso significa que aquelas duas variáveis elas têm uma relação, né, que a gente considera diretamente proporcional. Por exemplo, a questão de quanto mais eu me alimentar adequadamente, então quanto maior o peso, maior o risco cardiovascular. Então são coisas diretamente proporcionais. Se o resultado dele der negativo, então ele pode variar de -1, que é uma correlação negativa perfeita, a +1, que é uma correlação positiva perfeita. A correlação negativa perfeita, ela pressupõe que, ou simplesmente negativa, ela pressupõe que aquelas variáveis elas são inversamente proporcionais, que é o nosso caso. Note que ela deu menos 0, né? Sempre antes da vírgula aqui subtende que é um 0, menos 0,936. Então isso quer dizer, basicamente, que há uma correlação muito forte e há uma classificação para isso de correlação. Acima de 0,7 a gente tem que é uma correlação forte, seja ela negativa ou positiva. E aí quanto mais próximo de -1 ou quanto mais próximo de 1, mais forte é essa correlação, tudo bem? E aqui nós temos um valor negativo. O que é que representa um valor negativo? Que aquelas variáveis elas são inversamente proporcionais. Ou seja, nesse caso aí, quanto maior o peso, menor o estado de saúde, né? Não sei se vocês notaram isso quando eu estava digitando lá o banco de dados. E isso é um dos benefícios assim de conhecer um pouco de estatística, porque aí você já tem ideia, só de olhar para os dados, qual o resultado que aquilo vai dar. E aí eu já coloquei de maneira proposital aqueles dados para que ele desse mais ou menos esse resultado, né? Que é uma correlação forte e uma correlação negativa. Ou seja, o que é que quer dizer? Que quanto maior o peso, menor o estado de saúde da pessoa, né? De uma maneira geral. É claro que isso não é via de regra, né? A gente teria que considerar várias outras variáveis para ver se existiria uma relação. E aí, para considerar essas várias outras variáveis, a gente possivelmente usaria um teste de regressão, né? Um teste de regressão ou linear ou multinominal, dependendo aí dos dados que você gostaria de considerar. Então, assim, só por essa demonstração, vocês puderam ver que a questão da estatística é algo muito importante de se conhecer. E aí um exemplo como esse é quando você está trabalhando com a questão da coleta de dados direta, ou seja, quando você coletou, né, aqueles dados, e aí a partir daquela coleta de dados com aquelas pessoas, você tem como fazer essas estatísticas. Mas se você escolheu, por exemplo, fazer uma revisão literatura, você também tem como realizar algumas estatísticas bastante interessantes. E aí é onde entra o papel, por exemplo, de um outro software, já falando dele, que no caso aqui é o RevMan, tá? Que é o RevMan, no caso aqui o 5.4. Esse software ele é muito interessante porque ele é um software da colaboração Cochrane, né, da Cochrane. E aí a Cochrane, para quem não sabe, ela é uma das maiores instituições assim de recomendações de protocolos em relação à questão de revisão sistemática e meta-análise. Então é o tipo mais completo, mais publicável e mais aceito assim em relação a nível de evidência científica quando se trata de revisão sistemática e meta-análise. E aí ele tem um programa, né, a colaboração ela tem um programa que é esse, o RevMan, que ele serve tanto para a questão de orientar você na escrita da revisão sistemática, como também realizar a meta-análise de uma maneira muito mais simplificada, como eu vou mostrar para vocês. Note, o programa ele é bastante simples, tá? Então ele tem algumas janelas aqui que basicamente a gente não vai precisar nesse momento. Eu vou trabalhar basicamente com essa opção aqui, ó. Então vem aqui em File, New, e aqui nós vamos iniciar agora uma certa simulação de como era que eu poderia estar fazendo aí direcionando a questão de uma revisão sistemática e elaboração de uma meta-análise. Então note que eu vou aqui em Next, né, e aqui ele dá uma série de opções. Você pode deixar marcado aqui essa opção de intervenção review. Então vem aqui em Next. Aqui você pode escolher a sua intervenção. Então imagine que
sei lá, a intervenção que nós estamos analisando é um medicamento X, e aí o problema de saúde é a cura do Covid. A cura pela infecção do Covid-19. Né? Então, exemplo hipotético, vamos analisar que é isso. Eu poderia até incluir aqui outras vertentes, né, nesse caso, mas aí não vem ao caso. Tudo bem? Então, vou trabalhar com essa hipótese aqui. E aí eu posso analisar só o protocolo, mas eu gosto sempre de ir em full review, porque ele dá uma série de opções que dá mais possibilidade de trabalho. Então eu venho aqui em Finish. E aí note que assim, o software ele é muito interessante em si, porque ele traz uma série de elementos que vão compor a sua revisão. E note que ele já dá até uma certa explicação aqui. Claro que é em inglês, mas aí quem não manja muito do inglês pode usar o Google Tradutor aí, que ele vai servir muito bem. Então note que aqui nós temos o documento principal e ele tem uma série de a questão do resumo, a questão da introdução, e aí note que ele diz o que é que você deve escrever aqui, né? Descrição da condição, da intervenção, o método, se eu clicar aqui em método, note que ele diz o que é que você tem que escrever no método. Os tipos de participantes, tipo de estudo, tipo de intervenção, tipo de desfechos, primários, secundários, o método de análise, como você buscou esses estudos, né? Já que a gente está trabalhando aí nesse momento com a questão da revisão de literatura, no caso aqui a revisão sistemática com meta-análise, os resultados, né? Então ele diz o que é que você deve escrever nos resultados, discussão e etc. Então aqui, claro que não é o objetivo aqui do nosso curso, ensinar a escrever uma revisão de literatura. Amanhã a gente vai falar sobre essa questão de leitura e redação de textos clínicos, mas nós vamos falar de uma maneira geral, mas a revisão sistemática com meta-análise é uma boa opção nesse momento, principalmente de pandemia, porque várias revisões estão sendo realizadas nesse momento para variar várias intervenções, inclusive essa questão medicamentosa de vacinas, né, que estão sendo testadas em relação às doenças que nós estamos passando agora. Mas eu queria trabalhar especialmente com vocês, né, hoje sobre alguns estudos aí sobre principalmente a questão da meta-análise, que alguns estudos eles têm trazido muito essa importância da meta-análise de uma maneira geral. Então, basicamente, vou ensinar a vocês como é que você poderia agir aqui dentro do programa para estar realizando a meta-análise. Como é que seria isso? Aqui nós temos a opção de dados e análise, né? A questão de análise de dados. Então, eu posso vir aqui clicar com o botão direito e eu venho aqui em adicionar comparação. Aqui eu posso digitar o nome da comparação. Então, eu vou analisar, por exemplo, o medicamento X. Então, suponhamos que eu vou analisar isso. Aqui eu vou clicar em Finish. Então a minha comparação, né, que o meu desfecho que eu vou analisar é esse, né? Eu posso adicionar mais de um desfecho e aí vai depender muito de como você direcionou a sua pergunta de pesquisa lá na sua revisão de literatura. E aí eu posso, aqui dentro do meu desfecho, eu posso clicar com o botão direito e adicionar aqui, né, o desfecho propriamente dito, né, que a partir de quais dados, e isso é uma pergunta importante que você vai fazer, a partir de quais dados você vai trabalhar e fazer essa sua estatística da sua revisão de literatura. Porque assim, imagine você senta lá de frente ao computador e aí você fez toda a pesquisa, selecionou seus estudos. Imagine que você selecionou 10 estudos para compor lá a sua revisão. E aí você vai fazer uma leitura desses estudos, porque a partir dessa leitura você tem como definir se aqueles dados eles trazem principalmente informações dicotômicas, do tipo sim e não. Então é o tipo de exemplo, eu vou já fazer ele só para demonstrar, mas é o tipo de cálculo que ele basicamente traz assim, as pessoas, de 200 pessoas, quantas ficaram doentes ou quantas morreram em relação àquele evento. Então o que é que eu estou analisando? Se a pessoa veio a óbito ou não, morreu ou não morreu. Então é evento dicotômico, né? Que eu tenho basicamente duas opções. Isso é bastante comum de ser descrito aí em estudos clínicos. Ou dados contínuos, né? Eu tenho outros dados aí, inverso da variância, né? De maneira genérica, outros tipos de dados que a gente pode estar discutindo aí em outro momento. Mas os dados contínuos, né? Principalmente aí quando se trabalha com média, desvio padrão em relação a algum tipo de variável. Então eu vou escolher aqui inicialmente em relação a dados contínuos, só para a gente fazer um exemplo rápido, para não me estender muito aí, né? A gente já está dando a hora aí de finalizar a aula, mas esse conhecimento aqui é muito importante para vocês. Então assim, essa questão de dados contínuos, então posso clicar aqui e vir Next,
E aí eu posso colocar o nome aqui, então eu posso colocar aqui, eu vou comparar o medicamento X versus medicamento A, sei lá. Então, só para nível de comparação, tá, pessoal? Aqui eu também posso mudar o grupo experimental, o grupo controle. E aí vem uma questão importante. É uma desvantagem, por exemplo, o HeavyMan, porque ele só faz meta-análise de estudos clínicos, como, por exemplo, um estudo de caso controle, um ensaio clínico, que é a meta-análise clássica. Mas tem como nós realizarmos, por exemplo, meta-análise de estudos transversais, meta-análise que elas têm um braço único, né, que nós chamamos. Então tem como a gente realizar isso só que em outros softwares, como por exemplo o RStudio. Aqui no caso do HeavyMan não é possível. Mas como a maior parte das revisões sistemáticas com meta-análise na área da saúde, elas são realizadas a partir de estudos clínicos, então essa opção aqui do HeavyMan é uma boa opção para você seguir. Então aqui eu posso mudar o nome, colocar o nome do meu grupo de intervenção, o nome do grupo controle, né, o grupo A e placebo, então eu posso dizer isso. Eu vou deixar aqui grupo experimental e controle, tá? Vou aqui em Next, e aí para aquela opção de dados contínuos, ele já seleciona automaticamente aqui, que é o inverso da variância. Aqui nós temos dois conceitos importantes, né, que é a análise de modelos fixos e randômicos. O que é que isso quer dizer, Danilo? Basicamente, um efeito fixo é quando você pressupõe que todos aqueles estudos que você selecionou para fazer parte da sua revisão sistemática e meta-análise, elas têm uma metodologia muito parecida. Então, elas são metodologicamente muito parecidas. O que a gente sabe que hoje é muito difícil, né, disso acontecer. Então, normalmente, nós trabalhamos com efeitos randômicos, tá? Que são os efeitos mais aleatórios. E aqui você tem como ver se você vai analisar ou por diferença de média ou diferença padrão de média, né? Que aqui tem como você indicar se você vai trabalhar com se as informações que você está retirando daquela variável, elas estão na mesma unidade, ou você é quem vai indicar, né, aquela unidade que está sendo trabalhada. Aqui nós temos, basicamente, ele já vem marcado aqui, nós trabalhamos na área da saúde com intervalo de confiança de 95%, é justamente dele que vem aquele famoso p-valor, né, de 0,05, e aí outras áreas, né, elas trabalham com 90%, com 99%, mas a área da saúde trabalha com intervalo de confiança de 95%. Então nós podemos deixar essa opção. E aqui nós temos como indicar as unidades, né, do efeito mensurado. Não vou colocar aqui, mas aí poderia ser miligramas por decilitro, né, no caso de uma glicemia, sei lá, poderia ser qualquer outra unidade, quilogramas, né, perdidos, anos de vida. Então vai depender muito da unidade que está sendo analisada. Tá? Não vou inserir aqui, mas a gente pode deixar do jeito que está. Aqui também como mudar, né, o que vai aparecer no gráfico, se está favorecendo o grupo experimental, o controle, então tenho como mudar isso, alterar para o nome que eu quiser. Vem aqui Next, né, isso daqui eu posso deixar do jeito que está, e vem aqui em Finish. Então nota que ele já apareceu um negócio aí diferenciado para a gente inserir basicamente o nosso banco de dados. E aí, a partir dele, né, eu tenho como inserir os estudos. Então agora eu preciso inserir os estudos que eu selecionei. Então eu venho aqui em estudos e referências, referência dos estudos aí, e incluir estudos. Eu posso clicar aqui com o botão direito, né, e adicionar estudo. E aqui eu vou digitar na norma, né, que eu estou escrevendo. Imagina que eu digito aqui Souza. Eu vou colocar só 2020. Eu vou colocar só 3 referências aqui, só para a gente exemplificar e a aula não ficar muito longa, tá? Vou colocar aqui Ferreira 2015. Vou colocar Menezes 2014. Tudo bem? Muito bem, eu coloquei aqui 3 estudos, poderiam ser muito mais, posso colocar 10, 15 estudos, isso vai depender do número de referências que você selecionou para a sua revisão de literatura. E aqui no meu desfecho, né, que eu estou analisando, eu posso vir aqui com o botão direito e adicionar estudo, né? Eu posso selecionar já os 3 aqui, e de um em um também, mas posso selecionar já os 3 e finalizar. Que aí automaticamente ele já inclui aqui essas referências, né, no meu banco de dados. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou abrir lá o artigo, né, que eu selecionei. Imagine que você está fazendo uma revisão com o meu artigo. Então eu vou localizar lá no artigo onde ele fala, né, o que ele está solicitando lá
em relação a esses dados aqui. Ele está solicitando a média, o desvio padrão e o total, né, de pessoas ali que foram analisadas. Então, em relação àquela variável que você está analisando, seja o número de pessoas que morreram, a média, né, ele vai trazer lá, a média de hemoglobina glicada, a média de peso, né, então isso vai depender muito da variável. E aí você vai retirar essa informação do artigo, né, você não vai calcular ela. Geralmente os artigos eles trazem algumas tabelas, e aí lá na tabela ele já diz que a média daquela variável foi essa, o desvio padrão foi essa, e o número de pessoas analisadas. Então, fazendo um exemplo aqui bem hipotético, né, vamos supor, sei lá, que eu estou analisando a questão de glicemia, né, em pessoas que utilizaram o medicamento X ou o medicamento A, que é o placebo, no tratamento aí do Covid. Então, sei lá, então de um grupo aí de um total de, suponhamos, 500 pessoas no grupo experimental e 500 pessoas no grupo controle. Então imagine que a média aqui, eu vou colocar alguns valores aqui aleatórios, tá pessoal? Eu vou colocar 100 aqui, vou colocar um desvio padrão de 20. Aqui eu vou colocar no grupo controle 200 e um desvio padrão de 15, tá? Então aqui, note que eu só digitei e ele já começou a formar o gráfico aqui, né? Já começou a formar um negócio interessante. Vou digitar outros dados aqui de uma maneira aleatória. É claro que esses dados você iria buscar no artigo, né, nos artigos. Então eu faria a leitura do artigo de Ferreira, de Menezes e de Souza, e a partir das informações que ele dissesse acerca daquele meu desfecho que eu estou analisando, eu colocaria aqui, tá? Eu estou fazendo de uma maneira aqui mais rápida, mas é basicamente uma demonstração, tá, pessoal, de como isso aqui pode ser feito, tá? Vou colocar aqui um último valor, vou colocar aqui 5.000 pessoas agora. Vou colocar a questão de média aqui, 300. Muito bem. Então aqui, é claro, só tenho 3 estudos. Vocês viram que a partir de um estudo só tem como realizar uma meta-análise, né? Mas aí não é adequado. O adequado é que você tenha pelo menos 2 ou 3 estudos, né? Acima disso, você já pode chamar de meta-análise tranquilamente. Se eu clicar aqui, ó, no Forest Plot, que é o gráfico clássico aí da questão da meta-análise, então eu posso clicar aqui e olha só que lindeza aí, né? Então automaticamente ele gera aí o seu Forest Plot, né? O seu gráfico de meta-análise. Então isso daí já emociona, porque note que nós geramos esse gráfico de uma maneira aí bastante simples. E aí é um gráfico que ele está mostrando, por exemplo, como é que você interpreta esse gráfico aqui. Nós sempre aqui na linha horizontal, nós vamos ter a escala, né? Ou seja, aquilo que está sendo avaliado, as unidades, né, que estão sendo avaliadas. Aqui sempre no centro, nós vamos ter a questão da linha de ausência. Aqui vai ser 0 porque nós trabalhamos com dados contínuos. Se nós trabalharmos, por exemplo, com dados dicotômicos, a linha de ausência ela vai mudar, vocês vão ver daqui a pouco. Então, assim, note que cada estudo ele está sendo representado aí por uma... Aqui era para ter uma linha, tá? Mas que ela vai representar basicamente um intervalo de confiança. Mas aí, devido à característica dos dados que eu coloquei, ele não predispôs. Mas aqui a gente tem um intervalo de confiança. É porque o intervalo de confiança aqui ele saiu muito curto. E aí não tem como ver a linha aparecendo aí. Mas basicamente cada estudo ele vai ser representado por uma linha e por esse quadradozinho aqui. O tamanho do quadrado ele vai ser influenciado pela questão do tamanho da amostra, tá, e das características. Teoricamente, quanto maior a amostra, maior o tamanho aí desse quadrado. E o resultado final da meta-análise ele vai ser representado por esse losango, que normalmente as pessoas chamam de diamante da meta-análise. Tá ok? Então, nós podemos notar aí que o diamante da meta-análise, né, o resultado final, ele está favorecendo o grupo experimental. Se isso daqui fosse uma meta-análise real, então eu interpretaria, note que o p-valor aqui, ele deu significativo, então eu interpretaria basicamente que o medicamento X ele está influenciando aí de uma maneira importante na questão da glicemia, né? Imagine que essa fosse o meu desfecho, a minha hipótese que eu estou analisando. Então essa seria a minha interpretação. Note que eu poderia fazer outro cálculo, né? Então eu posso vir aqui de novo, eu vou criar um outro desfecho. Agora é para dados dicotômicos, né? Então eu vou colocar aqui um nome, colocar só medx, para adiantar um pouco o nosso tempo. Aqui eu tenho como colocar, se eu quero analisar pela PETO,
O Mentel-Hazel, que é o mais clássico, o inverso da variância, que é o que a gente fez agora. O Mentel-Hazel é o clássico, tá? Ele vem da questão da fórmula da meta-análise. E eu vou colocar aqui a questão do efeito randômico, e o que eu quero analisar é a questão do odds-ratio. Imagina que fosse um estudo de caso-controle, né? Então, vou aqui em Next, que deixa configurado como outro. Favorecer o grupo experimental o controle, eu posso mudar esse nome, né, que é o que vai aparecer basicamente lá no gráfico. Posso clicar aqui em Next e Finish, tá? Aqui também é a mesma coisa, eu tenho como adicionar os estudos, ó, adicionar estudos aí, adicionar os estudos. E aí agora, nota que ele está me perguntando somente assim, os eventos e o total do grupo experimental e controle. Então imagine que aqui eu tenho 1000 pessoas e o número de eventos foi 500. E aqui eu tenho 1000 pessoas e o número de eventos foi 700. Então note que ele está, nesse caso aí, favorecendo o grupo experimental, que imagine que eu estou analisando o número de mortes, né? Então aquela estratégia está favorecendo o grupo experimental, porque logicamente aí menos pessoas estão morrendo, né? Vou inserir outras variáveis aqui só para nós notarmos como era que seria isso, tá? Vou colocar aqui 800 pessoas, vou colocar aqui 5.000, vou colocar 200 pessoas. E por último, vou colocar um número pequeno aqui, vou colocar 100 pessoas de 200, então foi 50%, aqui 200 e aqui, sei lá, 10 pessoas só. Então note que eu vou clicar aqui de novo, né, depois eu tenho inclusive, ó, aqui nas configurações, mudar, né, o tipo de análise, o tipo de método que você quer, a questão de configuração de gráfico, tá? Isso daí depois você pode fazer. Tenho como gerar a questão do funnel plot, né, que ele é útil, né? Eu acho que vocês até viram essa pergunta lá naquela autoavaliação que eu coloquei no primeiro dia de aula, que ele é útil, por exemplo, para avaliar como estão se comportando, se existe viés, por exemplo, de publicação. Esse é um gráfico interessante, né, a questão do funnel plot. Mas aí quando eu clico aqui no clássico, né, do forest plot, note que a linha de ausência aqui já mudou, que é que ela vem lá da interpretação do odds-ratio, do risco relativo, que quando o intervalo de confiança ou o resultado do cálculo, né, do odds-ratio do risco ele é igual a 1, isso significa que não há diferença entre os grupos. No caso aqui, agora deu para aparecer, né, um pouco, eu coloquei uns números um pouco maiores. Então vocês puderam notar que apareceu a barrazinha lá, né, do intervalo de confiança. Nesse caso aqui do último estudo, ele vai ter um intervalo de confiança bem maior. E aí ele foi avaliado pelo odds-ratio, né? Eu posso mudar aí para risco relativo, né, se fosse o mais adequado. E aí note que aqui ele está favorecendo a questão do grupo experimental, né? Então isso quer dizer que o grupo experimental ele tem uma vantagem aí em relação àquela intervenção que foi analisada. Dentro da revisão sistemática e meta-análise, só para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, existe, por exemplo, a questão da avaliação do risco de viés, que existem vários instrumentos, né, para fazer essa análise, como por exemplo Dawson Black, existe o Hobby, existe entre várias outras estratégias, tá? Mas esse software também ele faz uma avaliação de viés interessante, né? Se nós viermos aqui em tabelas, características dos estudos, vou fazer aqui, adicionar um sumário, adicionar tabelas. Deixa eu olhar um método mais fácil aqui, eu vou adicionar logo uma figura. Adicionar figura, eu vou analisar aqui, né, mostrar uma figura interessante para vocês, que é o risco de viés, tá? Então eu vou clicar aqui, clicar em Finish, e aqui ele vai gerar um risco aqui interessante. E aí, por exemplo, eu tenho como analisar, né, aqui nessa parte de risco de viés, analisar algumas características dos estudos, né, que foram analisados. Então note que aqui, ó, em relação ao risco de viés, eu tenho como avaliar, por exemplo, algumas características, como por exemplo, ó, andou sequência e geração de sequência aí aleatória. E eu tenho como avaliar se existe um baixo risco, um alto risco, ou se ele não foi avaliado, né? Então, para esses três estudos, ó, eu vou fazer uma avaliação aqui aleatória. É claro que eu teria que olhar quais são essas características, olhar no estudo e realmente fazer essa avaliação. Mas aí eu quero somente demonstrar para vocês como
como fica bacana, né, isso em um gráfico para você colocar lá na sua meta-análise, lá no seu artigo científico. Vou colocar aqui. O último estudo aqui, Souza. Não sei mais, tá. Colocar aqui só de maneira aleatória nessa avaliação. É claro que você teria que ver aqui, ó, tem para você avaliar se o desfecho foi incompleto, se ele descreveu, se tem outro risco de viés, se ele descreveu todos os métodos aí de seleção, né, de participantes, etc. E aí note que quando eu elaboro essa figura, ó, agora, quando eu clicar aqui em figura, ele gerou um gráfico aí bastante interessante, né? Que aí você pode simplesmente estar copiando e colando esse gráfico lá no seu trabalho. Mas se nós voltarmos aqui, ó, em relação à análise que nós fizemos, em relação àquele desfecho, eu posso adicionar aqui a questão da análise de viés. E aí note que por meio daquela avaliação, né, daqueles critérios lá do risco de bias, né, que é o viés, daqueles 3 estudos, ele ainda gerou um outro processo aqui, que basicamente é essa avaliação, que você, consequentemente, essa figura aqui é só você copiar e colar diretamente no seu trabalho lá de revisão sistemática e meta-análise. Então note que realizar estatísticas, realizar uma revisão sistemática com meta-análise, que ela a revisão sistemática e meta-análise é o maior grau de evidência que você pode ter em relação a qualquer tipo de estudo científico, porque ela pega vários estudos, né, estudo de caso controle, de coorte, ensaio clínico, e aí, consequentemente, ela pode juntar todos esses fatores, todos esses estudos, para gerar o mesmo resultado. E aí, dizer se aquela determinada intervenção ela é efetiva ou não em relação àquele que está se analisando. E ainda mais, dizer se aqueles estudos que foram analisados, se eles têm algum viés ou não. E se você pode considerar aquele nível de evidência. Então, quando a gente trata de saldo baseado em evidências, a gente não poderia deixar de falar da revisão sistemática e meta-análise. É claro que existem várias outras orientações em relação à busca dos estudos, seleção desses estudos, vocês podem estar conferindo isso inclusive em algumas aulas gratuitas que temos aqui no nosso canal, mas que de uma maneira geral a estatística, essa questão do pensamento estatístico, ela ajuda muito na questão de geração de evidências que elas sejam reprodutíveis, que elas sejam generalizáveis. Tudo bem, pessoal? Então, assim, foi uma conversa bastante extensa. Eu tentei ser o mais objetivo possível, mas também passar algumas informações legais para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E amanhã, né, nós temos o nosso último encontro. No sábado eu vou fazer um módulo especial para quem quiser participar. E aí, quem quiser participar, solicita o link da aula no sábado pelo Instagram. Eu vou estar mandando ele também de uma maneira privada. Então solicita lá no @DaniloFerreiraDS. Eu vou deixar lá no meu Instagram o link dessa aula bônus, tá? Que vai ser uma aula sobre análise qualitativa, porque ela também faz parte da evidência científica de uma maneira geral. Tá ok, pessoal? Então, assim, agradeço muito pela atenção de hoje. Muito obrigado e até amanhã na nossa última aula. Um forte abraço, muito boa noite a todos.